Olá, galera. Sejam bem-vindos para mais uma aula de História da Filosofia Brasileira. Eu sou o professor Odimarcos. Então, nós vamos estudar sobre as características da filosofia. Olha só, eu vou falar algumas delas, né? Eu não vou avançar. Em anexo, para ajudá-los, eu vou deixar um PDF lá no Moodle, né? Falando em Moodle, eu gostaria de convidá-los a viajarem no Moodle, né? Esse é um instrumento criado pelo Instituto Federal de São Paulo para nós estudarmos, fazermos perguntas, oficializarmos as presenças. Então, eu gostaria que sempre que pudesse, né, você estivesse um tempinho fora da aula, pudesse dar uma olhada. Eu vou deixar lá alguns fóruns, algumas atividades, enfim, vamos utilizar esse meio que foi proporcionado para nós. Então, vamos lá, vamos começar com as características básicas da filosofia. A primeira é a racionalidade, é o uso constante da razão. Então, a filosofia ela visa qual que é o objetivo? A razão. Então, é muito fácil falarmos hoje da razão, mas nem sempre foi possível, né? Então, nós tivemos avanços históricos para chegarmos nessa liberdade do exercício constante da razão. Então, a razão ela prevalece a emoção, ao contrário do que é uma tendência que nós temos, a razão ela prevalece na filosofia. Outra característica muito importante para a filosofia era o rigor. É o rigor. Por que esse rigor? Não é porque ela é má, não é porque ela é belicosa, não significa ser, eh digamos assim, violento, não significa ser mal educado, antipático. Esse rigor, ele não tem nada a ver com a violência, mas é o rigor da comprovação, para não se ter opinião apenas. Então, a filosofia, ela também ela empresta esse rigor para a ciência. A ciência se desenvolveu a partir do rigor do método científico, ou seja, das comprovações. Então, nós temos duas características grandes aqui: a racionalidade, o uso da razão, o rigor científico, o rigor filosófico, ou seja, o rigor, o método, ela é metódica. Professor, nós podemos usar nas ciências biológicas? Evidentemente que, se vocês pegarem a racionalidade, o rigor, o, a, o rigor do método científico, com certeza vai contribuir para suas pesquisas. Muito bem, então, dando continuidade, mais uma vez reforçando, eu vou deixar um PDF para vocês lá na pasta da nossa disciplina, com o dicionário de filosofia, um dicionário específico. Por isso que eu estou falando dessas características que têm conceitos muito distintos, né, de outras disciplinas. Então, característica da própria filosofia. Eh, o próximo, a filosofia é holística, ou seja, ela não fragmenta o conhecimento, ela vê de uma forma geral, do alto, de cima para baixo, ela não polariza, ela não se divide, ela vê. Nós estudamos filosofia, mas nós não esquecemos do contexto histórico, do contexto social, do contexto ontológico, ou seja, do ser. Então, a filosofia ela é holística, é uma característica. Quando eu falo ontologia, que ela é ontológica, significa que ela se preocupa com a essência do ser, certo? Então, dando continuidade, a próxima característica fundamental da filosofia, ela é sistêmica e complexa, que complementa, né, aquele comentário que eu falei para vocês sobre ela ser holística. Muito bem, vamos lá, dando continuidade. Então, é sempre pensando assim: quando eu estou filosofando, eu estou fazendo geografia, eu estou fazendo ciências biológicas, eu estou fazendo antropologia,
não podemos ou convida-se que não se isole, né, num conhecimento só. Eh, Outra característica bastante importante é que ela não segue o senso comum. Não seguir o senso comum não significa que refuta o senso comum. Por quê? Ela exige o rigor da comprovação, ela exige a racionalidade, ao contrário do senso comum, que é o conhecimento popular, ele advém das tradições, ele vem da cultura, da das questões orais, né, por exemplo, as tribos indígenas, as tribos ágrafas. Então, o senso comum é o conhecimento que nós herdamos dos nossos familiares, a maneira de nós sermos criados, educados. A grande característica do senso comum que ela pode trazer, o senso comum pode ou não nos levar à verdade, porém não há comprovação. Eh, por exemplo, eu já falei para vocês, o chá de hortelã, ele faz bem para a saúde. Quando nós éramos crianças, pequenininhos, nenenzinhos, tínhamos dorzinha de barriga, a vovó dava o chá. Aí a nossa mãe pergunta: "Como é que você aprendeu?". "Ah, eu aprendi com a minha mãe, que ela aprendeu com a mãe dela". Então foi essa tradição, né, essa questão de passando de geração em geração, que é o senso comum. Muito bem, nós podemos ouvir o senso comum, evidentemente que você não vai desprezar, mas você vai observar e vai correr atrás dessas comprovações, certo? Então, dando continuidade aqui, olha só que interessante. A filosofia, ela não segue ideologias, ela não prega ideologias. Porém, a filosofia vai falar de todas, ela vai falar, eh, observar todas, vai criticar todas, mas nós não vamos defender nenhuma, enquanto filosofia. Enquanto cidadão, nós temos o direito, né, de fazer essas escolhas. Então, ideologia é uma palavra específica para partidos políticos, para a esfera política em si, tipos de governo, o pensamento de um determinado partido político, seu interesse, então são questões ideológicas. Em sociologia nós podemos dizer que seria o falseamento da realidade, né? Alguns autores assim o descrevem. Outra questão importante é dizer que a filosofia não segue dogmas, ou seja, o que são dogmas? O que é ser dogmático? Dogmas são crenças, são verdades irrefutáveis, são verdades indiscutíveis, ou melhor, traduzindo, deixando mais simples para vocês, a própria fé. A filosofia respeita a fé, mas ela não vai trabalhar, por exemplo, com uma explicação que advém da fé, certo? Então todos têm direito de seguir a sua crença, ou não, mas a filosofia ela não vai trabalhar em cima dos dogmas. Nós vamos falar deles, nós vamos ter a questão da tolerância a partir deles, o respeito, a empatia, a importância das religiões na sociedade. Então, toda vez que nós falarmos em dogmas, é algo que remete à religião. As religiões têm os seus dogmas, suas crenças, suas verdades. Por exemplo, no Brasil nós temos catolicismo, os dogmas católicos, nós temos os protestantes, os dogmas protestantes, nós temos os dogmas muçulmanos, as verdades, as crenças muçulmanas, assim como a judaica. Então, as crenças afro, nós vamos discutir, nós vamos apenas respeitar e tolerar. E claro que alguns vão seguir. Dentro desse contexto, dessa fala, eu digo para vocês então que a filosofia é considerada a mãe de todas as disciplinas, pois todas vêm dela, surgiram dela. Os pré-socráticos eles começaram a desenvolver a filosofia da cosmologia, o interesse pela natureza, pelo universo. Depois nós tivemos uma fase antropológica e assim foi se desenvolvendo a filosofia e
como ela não dava conta de explicar tudo a respeito dos estudos, foi se dividindo, por exemplo, filosofia, depois veio a medicina, separou para matemática, e assim as pessoas foram se especializando, os estudiosos foram, se especializando, e hoje nós estamos aqui estudando a filosofia, da educação brasileira, a filosofia na educação brasileira, a filosofia no pensamento brasileiro. Nós não vamos estudar só a filosofia em si, mas o modo de pensar do brasileiro, o modo de pensar na educação do brasileiro, quais são as características desse pensamento brasileiro, né? Ah, os principais legados, a metodologia seguida. Então é isso, meus queridos. Então, eu vou deixar para vocês esse material já em PDF e também vou deixar todos os conceitos aqui falados para vocês a partir do dicionário do Japiaçu, foi publicado em 2001 e vai ficar à disposição de vocês, que eu vou deixar no link agora mesmo aí no nosso Moodle. Dúvidas, sugestões, anotem, serão muito bem-vindas. E para o momento, eu digo assim, até breve, pessoal.